Ah, vou aqui, vamos lá. Bom, gente, estamos ao vivo aqui pelas redes sociais do Sinjusc, Facebook, para apresentar na nossa live de hoje, especialmente o nosso caso da vantagem pessoal nominalmente identificável, a VPNI, dos trabalhadores do Judiciário, de vários servidores públicos estaduais. Então, estamos fazendo essa live aqui na segunda-feira, dia 20 de abril, às 15 horas, e vai ficar gravado aí para quem não conseguiu participar ao vivo, também vai assistir logo mais, poder verificar suas dúvidas sobre esse tema que afeta muito os servidores públicos estaduais. E estamos recebendo aqui duas presenças ilustres, né? Duas grandes assessorias jurídicas aí, doutor Pedro Pita, assessor jurídico do Sinjusc, doutor César Brito, assessor jurídico do Sindalesc, especificamente nesse caso, com grande histórico aí na advocacia, doutor César Brito, ex-presidente da OAB Federal, Nacional, o que muito nos orgulha de estar ao nosso lado com ele hoje, e com ele durante toda essa luta aí que foi feita em defesa da VPNI dos servidores públicos estaduais. Então, eu queria agradecer a todos aí, enquanto o pessoal vai chegando, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrando. Então, agradecer especialmente aí aos nossos servidores. Queria fazer 3 agradecimentos específicos à Alba, lá de Tubarão, uma comarca que a gente tem muito apreço, Tubarão, gostamos muito. Obrigado, Alba, pelo trabalho que tem feito com os servidores lá em Tubarão, no sul do estado. A Rosalene, aí, nossa representante dos aposentados, junto com a Terezinha, também tem feito um belo trabalho aí junto com os aposentados. Nesse início de gestão do Sinjusc que a gente está agora, já com essa demanda que caiu no nosso colo aí lá desde 2015, que foi quando foi ingressada com essa ação da VPNI pela Procuradoria do Estado, mas eu já vou fazer um históricozinho disso daqui a pouquinho. Enquanto o pessoal chega, eu vou agradecer também Marcos Brum, aí, nosso representante perante os oficiais de justiça, o Túlio César Dias também, muitos colegas que estão aí conosco nessa empreitada, e em nome desses eu agradeço a todos os outros, todos que contribuíram e têm contribuído com o Sinjusc, né, nessa defesa da VPNI e tantas também demandas que a gente tem aí do sindicato nesse momento, né, que é um momento especialmente, como é que eu vou dizer, delicado, né, que a gente está aí com uma crise institucional entre os poderes, um momento de pandemia que só atrapalha, então fatores aí que inclusive podem influenciar e devem influenciar de uma maneira pelo menos indireta no nosso julgamento. Bom, então falando aqui sobre essa live, gente, já estamos aqui, o pessoal já está chegando, já estamos aqui com algumas pessoas. Essa vai ser uma primeira live de uma série de lives que o Sinjusc vai fazer durante essa semana, com todos os advogados que estão aí envolvidos nessa defesa conjunta da VPNI no Supremo Tribunal Federal. Então, aguardem que aí nos próximos dias, exceto amanhã, que é o feriado de Tiradentes, dia 21, mas na quarta, na quinta, e na própria sexta-feira também, provável que a gente entre aí com várias lives debatendo esse tema. E também quero lembrar que está ocorrendo aí um abaixo-assinado contra essas decisões virtuais do Supremo, um abaixo-assinado importante, porque essas decisões virtuais aí têm prejudicado, de uma maneira ou de outra, a ampla defesa, né, como foi uma das intervenções que a gente fez com os escritórios aí na própria DI 5441. É importante todos participarem desse abaixo-assinado, depois eu vou pedir para colocarem o link ali embaixo. Gente, então falando especificamente do caso da DI 5441, ela foi ingressada aí em 2015, como eu dizia, pela Procuradoria-Geral do Estado, né? Em outubro de 2015, aí vocês lembram que em 2015, especialmente no Judiciário, a gente teve uma greve que finalizou ali no mês de abril, maio, então pode ser que alguma coisa tenha a ver com a outra? Talvez, podemos especular, mas foi ingressado ali logo depois do fim da greve, e diz respeito especialmente do Judiciário, da nossa lei da VPNI, que foi publicada a partir de 2010. Então, colocar isso dessa maneira, né, e caiu primeiramente a ação com o ministro Teori Zavascki, depois com o falecimento do Teori, né, falecimento, enfim, tem um complicador aí nessa história, não sabe bem o ocorrido, enfim, caiu no colo aí do ministro Alexandre de Moraes, que, a partir de que ele assumiu a relatoria do processo, já veio com a liminar aí na cautelar, que é o que está em julgamento essa semana. Então,
É uma temeridade aí na opinião pessoal minha, colocar o julgamento em virtual de uma ação direta de constitucionalidade, que não é qualquer tipo de ação, nessa época, e especialmente de pandemia, especialmente depois desse histórico todo que começou em 2015 a ação, em 2017 veio a primeira liminar na cautelar, e depois, na análise dos embargos de declaração da Assembleia Legislativa, se excluiu os aposentados ali no ajuste da própria liminar, na emenda, nos embargos declaratórios. De lá para cá, as situações, cada poder, Ministério Público, Assembleia, tem lidado disso de uma maneira diferente, né? Para nós, no Judiciário, a princípio, se diferenciou quem não fazia parte da liminar, então se deu continuidade dos processos. Depois, aí, administrativamente, os processos estão sendo trancados, como a gente sabe, administrativo de concessão da VPNI. Então, mais ou menos é esse o histórico, e desde lá de 2017, quando nós ingressamos na direção do sindicato, nós temos reunido todos os advogados envolvidos nessa ação, como é o caso do doutor César Brito, para que a gente possa atuar de maneira conjunta e unificada, para que a gente possa obter sucesso aí, o tanto quanto possível no julgamento dessa ação. Então, o julgamento em si começou no dia 17 de abril, na última sexta-feira, a partir da meia-noite, 0h, quando o relator, aí, o ministro Alexandre de Moraes, a partir de um resumo que foi publicado ali na movimentação processual da ADI no Supremo, ratificou a liminar que ele deu, e em certa medida também incluiu os aposentados, né? Eu acho que aí a gente poderia até começar a abordar um pouco esse assunto. Vou colocar aqui que o voto em si e o andamento do plenário virtual, preciso explicar para quem não sabe, ele ocorre durante uma semana, então começou à meia-noite do dia 17, e está previsto para terminar à meia-noite do dia 24, que é a próxima sexta-feira, essa sexta-feira, exceto se algum ministro pedir destaque, e aí viria para o destaque, e aí cairia no plenário físico, né, um julgamento mais consistente que possibilitaria a ampla defesa. Então, mais ou menos é esse o contexto. Inclusive, nessa semana, várias bancas dos advogados, doutor Pedro Pita, doutor César Brito e todos os outros, estão despachando com os ministros do Supremo para que realmente façam esse destaque, para que possa ir para o plenário físico. É isso mesmo, doutor Pedro Pita, vou começar pelo senhor. Boa tarde, muito obrigado de novo, agradeço por estar aqui conosco. É um prazer receber você e o doutor César. Queria que o doutor comentasse essa questão, né, do julgamento aí, quais as primeiras impressões a partir do voto aí divulgado, resumo do voto divulgado do relator. Muito bem. Guilherme, é uma satisfação estar conversando contigo, com o César, com os servidores do Judiciário de Santa Catarina. Não posso iniciar a análise da situação sem antes fazer uma saudação toda especial ao César, que é uma das maiores lideranças da advocacia brasileira. Eu tenho o privilégio de ser um amigo pessoal do César, um colega que também, para sua felicidade, pôde aí já ombrear em algumas causas, né, César? E, de fato, então, é um privilégio estar aqui com ele, assim como é uma satisfação, já disse, poder conversar com os servidores nessa área. Bom, iniciando, vamos dizer, pelo pouco que foi disponibilizado até aqui, não é, no julgamento virtual do STJ, do STF, perdão, eu diria que houve, sim, uma certa decepção de nossa parte. Tá? Nós esperávamos que, pelo nível de argumentação que foi desenvolvido, o relator poderia ou deveria ter se sensibilizado. Outro registro fundamental é de que, ao longo já de algumas décadas de advocacia, e uma boa parte desse tempo atuando junto aos tribunais superiores, eu posso afirmar, assim, com total segurança, de que muito poucas vezes houve uma atuação tão intensa, tão concertada, tão uniforme, tão planejada, de diversos escritórios, né, desde nós que trabalhamos da província para a capital,
como também de colegas sediados na capital, como é o caso do César, e foi um trabalho realmente muito bem desenvolvido, em termos de petições, em termos de memoriais, em termos de agendamento com os ministros, praticamente todos os ministros foram contatados. O ministro Alexandre, mais de uma vez, recebeu delegações. César esteve lá, eu estive lá, vários outros advogados e entidades sindicais também estiveram com ele. Esse voto do ministro Alexandre, reafirmando o conteúdo da cautelar que ele já havia concedido, e, mais do que isso, ampliando o conteúdo dessa cautelar, não deixa de ser, de certo modo, decepcionante. Por quê? Porque os argumentos colocados pelo ministro Alexandre para conceder esta medida cautelar foram todos eles, não é, sem falsa modéstia da atuação dos advogados, mas foram todos esses argumentos foram afastados na sequência mediante memoriais, mediante petições, nos próprios embargos declaratórios que se seguiram à concessão da liminar. Então, este 1-0 de saída, não é, nos coloca numa situação, evidentemente, de maior vigilância ainda, né? Estamos todos intensificando na medida do possível, né? Na medida em que a pandemia nos autoriza, estamos intensificando os nossos contatos, as tentativas de contato virtual, né? De teleconferência com os ministros ou as assessorias, ao menos, e alimentamos, evidentemente, a esperança de que surja a divergência, de preferência que surja um destaque, inclusive, para que haja a possibilidade de julgamento presencial, embora aí, Guilherme, só fazendo um pequeno reparo, né? Embora não necessariamente o destaque hoje leva para o plenário físico. Pode haver o destaque e retorno ao plenário virtual. Né? Mas, claro, há dois tipos de destaque. Tem um destaque que levaria direto no físico, mas também há um pedido de destaque que pode simplesmente adiar o julgamento uma espécie de vista. Né? Mas, ainda assim, pelo conjunto da obra, nós temos que ter esperança de um julgamento favorável. Temos que ter esperança de um julgamento favorável, sem dúvida nenhuma. É isso, doutor Pedro. Então, fazendo essa pequena correção aí, a gente está numa época excepcional do Supremo e que os plenário físico, realmente não está sendo debatido, né? Está sendo feito via videoconferência aí. A gente teve 2 julgamentos importantes no final da semana passada. Mas vou passar já para o doutor César Brito para analisar aí essa questão, doutor César. Obrigado novamente por estar aqui. Muito grato pelo senhor estar aqui conosco. Em nome de todos os servidores, a gente agradece a sua participação e queria que o senhor explanasse um pouquinho sobre esse caso, como o senhor está analisando o andamento desse julgamento. Ok, Guilherme. Primeiro, agradecer o convite. Ele reflete o que Pita já nos colocou, de que essa ação tem sido um debate coletivo. Ninguém é pai da criança e todos são responsáveis pela defesa de forma absolutamente coletiva. Há um diálogo permanente, estratégia discutida permanentemente, porque é uma causa que interessa absolutamente a todos e todas. E, principalmente, quando o Pita participa. Eu tenho um carinho muito grande por Pita, não só em relação ao conhecimento jurídico, mas pessoal. E, recentemente, por indicação dele, participação dele direta, passamos a assessorar a FENAJUF. E lá, na FENAJUF, passamos a ver como ele tinha uma tarefa árdua e se saiu tão muito bem, né? Uma das federações que tem mais combatividade hoje. Eu tenho muito orgulho de ter substituído o Pita nessa federação. Ele já colocou muitas dessas questões. Nós tentamos o tempo todo que o julgamento não fosse para o plenário virtual, porque o plenário virtual você não tem o que nós estamos fazendo, o olhar no olhar, conversando mais, podendo fazer algumas intervenções, algumas questões de fato, embora tenhamos todos nós despachado com os ministros. Mas aí veio essa questão da pandemia e o Supremo sempre teve a vontade de ampliar o plenário virtual e aproveitou para fazer essa ampliação. E você bem pontuou, Guilherme, que nós que atuamos no Supremo
todos os advogados que atuam no Supremo, nós peticionamos ao ministro-presidente para que mude esse critério e possamos, pelo menos quando tiver algum plenário virtual, tenhamos assistido às sessões, fazendo questões de ordem. Essa é uma formulação que para nós vai ser muito importante. Mas a questão, também, como o Pita bem coloca, nos decepcionou. Eu esperava que tirasse o processo de pauta por alguns fatos novos que foram peticionados depois, algumas questões supervenientes. Mas é bom deixar muito claro, algumas questões, só tem um voto do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente precisa de votos positivos, porque no plenário virtual a ausência de voto é tido como acompanhamento do relator, então a gente precisa, por isso nós estamos intensificando ainda com os votos, os contatos com o ministro, com a dificuldade que hoje se tem, que não está podendo presencialmente ir lá ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu preciso pontuar algumas questões. Nós estamos debatendo a matéria em sede de liminar, nós não estamos discutindo ela em definitivo. Qualquer que seja a decisão, ela será provisória. Contrário ou não, ela será provisória. E temos um avanço ainda para o tempo, e estamos apostando muito em fato novo. Qual é o fato novo que nós estamos apostando? O Supremo já tinha decidido que a estabilidade financeira era um instituto constitucional, inclusive em relação a Santa Catarina, em voto da ministra Carmen Lúcia. Todos os ministros já votaram nesse sentido. O Supremo também já tinha decidido, e é corretamente, que as categorias que têm competência privativa, e o caso do Poder Judiciário, poderia, nesse tipo de forma de legislação, ter iniciativa desse projeto. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes diz isso quando julga improcedente a argumentação do Estado nesse ponto. Bom, mas tem outro fato que é muito relevante para nós, que nos dá esperança, não só nessa ação, em ações futuras, ações individuais. É que, agora, no ano passado, uma emenda constitucional entrou em vigor, que é a emenda 103. E o que é que diz a emenda 103? Quer dizer, inserido na Constituição. Ela, a partir de agora, a partir dela, não poderia mais ter o Instituto da Estabilidade Financeira. Nós poderíamos argumentar que esse fato novo, o fato de ter uma emenda constitucional tratando da matéria da ação de constitucionalidade, gera a perda do objeto da ação de constitucionalidade. E nós estamos postulando muito também a perda do objeto da ação de constitucionalidade. Mas, no mérito, ela traria um reflexo. Ora, se a proibição é a partir de 2019, o que aconteceu antes estava regularizado. Então, essa é uma das discussões muito fortes. Mas aí diz, mas isso é um princípio de atuação. Se antes não podia, não continuou, a emenda só deu um reforço. Não. Porque a emenda traz também um dispositivo expresso, dizendo que as decisões referentes, e os reconhecimentos dos atos administrativos e toda a legislação que reconhece a estabilidade financeira antes da emenda constitucional estaria em vigor. Então, isso nos dá um argumento muito forte, por isso nós apostávamos e achávamos que o adiamento que o ministro Alexandre de Moraes fez de uma semana era para discutir esse fato superveniente, que é a perda do objeto ou a ratificação do mérito. A decepção é que não tocou nesse assunto, e como é publicado só o resumo, nós não sabemos se ele entrou nesse mérito, se ele apreciou essa discussão, ou que poderia, se não apreciada, ser objeto de embargos de declaração, ou no julgamento principal ser debatido. Mas eu acho que tem que ter muita esperança nesse processo, porque, repito, a estabilidade financeira era um instrumento já reconhecido no Supremo Tribunal Federal, e correto. Você não pode ter um descenso na vida do servidor público que se dedica tanto à construção do Estado, à construção da democracia, justamente no seu período final de vida. Então, um descenso remuneratório seria altamente prejudicial. Então, como Pita, eu tenho esperança muito grande do resultado. É uma luta que não chega a seu fim com a própria decisão, por conta dos embargos e da decisão principal, e reativa os nossos debates com base na emenda 103 agora da Constituição Federal. É isso, doutor César. É muito importante essa colocação. Eu queria até que o doutor Pita comentasse essa questão aí da publicação da emenda 103, a reforma da Previdência, a eventual perda de objeto.
né? Essa questão também que o doutor César trouxe, doutor Pedro, essa questão da constitucionalidade da VPNI, né? E de que se trata do julgamento de uma liminar na cautelar ainda, né? Ainda não vai ser apreciado o mérito da ação. Então, de forma, eu acho que é tranquilizar os servidores, não sei se o doutor Pedro concorda, queria avaliar, ainda não é um julgamento definitivo, né? Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte aí, né? Muito bem. Eu, sem evidentemente discordar do César, mas talvez o meu temor esteja um pouco adiante, que como há a faculdade, não é, de mesmo no julgamento da liminar, quando convocado o julgamento, né, de ratificação da medida cautelar, adentrar na decisão de mérito, se o plenário se entender suficientemente esclarecido, muito embora longe dos advogados, né, César? Mas como há, do ponto de vista regimental, essa possibilidade ilegal de eles, assim que julgarem a cautelar, desde logo também proclamarem um julgamento de mérito, eu temo por esse risco também. Com relação à constitucionalidade da medida, o César foi muito didático na sua exposição, muito feliz. Esses argumentos também foram, né, levados por escrito aos ministros. Eu apenas gostaria de adicionar um outro aspecto. Além da constitucionalidade do próprio Instituto da Estabilidade Financeira, né? O julgamento de constitucionalidade da lei, da primeira lei de Santa Catarina, que concedia estabilidade financeira a todos os servidores, né, do Estado. Há precedentes do Supremo dizendo que é constitucional exatamente aquilo que o ministro Alexandre agora está taxando de inconstitucional, que seja o cômputo para efeito de cálculo das parcelas a serem incorporadas, o cômputo do tempo anterior à vigência da lei. Não é? Nós tivemos uma suspensão de segurança do Estado do Pará, onde houve a edição de uma lei dizendo exatamente isso, que haveria contagem do período já desempenhado de cargo em comissão ou função comissionada pelos servidores daquele Estado. Essa suspensão de segurança foi rejeitada já na presidência do ministro Sepúlveda Pertence, um dos grandes ministros que esteve no STF nos últimos tempos, não é? E talvez, assim, o exemplo mais gritante, um recurso extraordinário é o ADI, depois eu posso ver isso, no Estado de São Paulo, onde se questionava a constitucionalidade de uma expressão ou de um dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo, que também determinava o cômputo do tempo já exercido ou que viesse a ser exercido em função comissionada ou cargo em comissão. A particularidade do Estado de Santa Catarina é que é justamente essa. Houve uma primeira lei que concedia a todos os servidores, né, dos poderes, uma regra do próprio estatuto, do regime jurídico dos servidores civis, e esta lei é revogada nos anos 90. Quando, nos anos 2000, o legislador passa a reinstituir para diversas categorias, observando aquilo que disse o César, não é? A iniciativa privativa do chefe de cada poder relativamente às vantagens funcionais do quadro respectivo. Observada essa iniciativa privativa, o legislador, numa nova avaliação da situação, ele entende que o tempo de exercício anterior à vigência desta nova lei deveria ser computado. O ministro Alexandre parece compreender que a revogação, lá na década de 90, da norma originária, que concedia estabilidade para todos, representou uma espécie de vedação a que o legislador valorasse, em algum outro momento, esse mesmo tempo para o efeito de concessão da vantagem.
Isso foi um pouco que ele disse na liminar, e certamente agora é o que ele deverá estar defendendo no sentido da manutenção dessa medida cautelar, e talvez até de declaração já de inconstitucionalidade. Mas há, evidentemente, um equívoco nesse raciocínio, porque agora sim, depois da emenda constitucional 103, como disse o César, há uma norma expressa vedando a incorporação. Então, evidentemente, esse raciocínio, né, de amanhã ou depois, se houver uma revogação da norma constitucional e uma lei que venha a valorar esse tempo em que houve a proibição, talvez fosse um raciocínio válido. Mas, nesse nosso caso, não, porque houve, primeiro, uma vontade legislativa legítima de retirar a vantagem. E agora, uma vontade legislativa também legítima de sua reinstituição. E o modo da sua reinstituição, os valores jurídicos ou os fatos que vão ser considerados pelo legislador representam uma decisão política, né? Que depende de um juízo de oportunidade e conveniência exclusivo do legislador. É curioso que essa de conformação legislativa, desculpa, doutor César, essa ideia que está colocada no voto, né, estava na liminar, ela foi um contorcionismo, né, porque você já vê que o Supremo considerava constitucional por vários julgados a VPNI, e teve que fazer um contorcionismo nessa época, a partir de quando, que o legislador não poderia fazer uma lei nesse sentido. Então, imagina se tivesse isso em cada lei que fosse criada para todos os institutos, né? Enfim, sobre servidores públicos, seria realmente inviável, né? Então, acho que eu posso falar, né? Eu estou isento aqui como diretor sindical. O ministro Alexandre de Moraes está mostrando que não gosta mesmo dos servidores públicos, mas aí eu queria colocar para o doutor César comentar e ver como que os demais ministros poderiam se portar nessa questão, né? De acordo com a jurisprudência. Dá-se a entender, na conclusão que ele expõe, que ele está dando uma interpretação conforme. Ele fala assim, declaração de constitucionalidade das expressões. Então, ele não estaria, pelo menos na questão dos servidores do Poder Judiciário, acatando a tese do vício formal, do vício de iniciativa, dá essa impressão nesse sentido. A recepção que tivemos dos outros ministros foram muito boas. Eu tenho uma esperança muito grande, porque isso não é um tema estranho ao Supremo. É um tema que o Supremo já se debateu várias vezes. E é por isso que, como o Supremo se debateu várias vezes, que foi necessário colocar um parágrafo 9º no artigo 39 da Constituição, vedando expressamente. Então, se havia inconstitucionalidade, não precisaria da lei, não precisaria da uma alteração constitucional para dizer o que já era inconstitucional. Então, a inclusão do parágrafo 9º no artigo 39 da Constituição reforça a nossa tese de que havia constitucionalidade. E eu quero só fazer uma leitura, para quem está nos ouvindo, do artigo 13 da emenda 103, como ele é muito claro, como se aplica ao nosso caso. Ela diz assim: não se aplica o disposto no parágrafo 9º do artigo 39, esse que proíbe a incorporação a partir de 2019, da Constituição Federal, as parcelas remuneratórias decorrentes de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data da entrada em vigor dessa emenda constitucional. É o nosso caso, os casos individuais que estavam reconhecidos, por isso que eu acho que há uma perda de objeto muito clara da emenda constitucional. E isso, não só nós, mas todos os advogados fizeram esse requerimento, e trouxe uma novidade, né? Foram as primeiras sustentações orais feitas também nessa formulação, e tivemos em torno de 9 sustentações orais, salvo engano, dos advogados que acompanhavam, demonstrando mais uma vez o poder da organização, cada um tocando num assunto para não ficar repetitivo, né? Essa estratégia para nós me parece válida e tenho a impressão que podemos convencer aos demais ministros, e já que visitamos presencialmente, estamos em alguns também com visitas virtuais. Eu queria agradecer aqui, falando com quem está acompanhando, Leandro, Williams, lá de Indaial,
Os servidores estão aqui colocando no Facebook, participem, mandem seus comentários, suas dúvidas, o que a gente não conseguir responder hoje, a gente responde na próxima live, na quarta-feira. Doutor Ludmar, Rafainha, Rose, obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando. Esse vídeo, então, na verdade, é sustentação oral por vídeo, por arquivo de vídeo, que o doutor César comentou. É bem importante a gente esclarecer, né, porque, especialmente no judiciário, a gente teve aí um telefone sem fio, alguns colegas precipitaram, dizendo que não foi cumprido os prazos, se justo não apresentou sustentação oral, então foi uma coisa boa de esclarecer. Bom, doutor César ter colocado que todos nós apresentamos as nossas sustentações, todas as entidades que estão lá, os Amit e Curi, né, na ADI, todas elas foram apresentadas e deferidas, e o que houve foi um despacho de indeferimento sobre uma petição que foi apresentada conjuntamente também, né, doutor Pedro? Exatamente. O despacho do ministro relator, que coincide com o início do julgamento, também é do dia 17, é uma negativa da retirada de pauta do ambiente virtual e inclusão na pauta do plenário físico. Este, sim, foi o pedido que o ministro Alexandre negou, apesar de ser um pedido já antigo, né, formulado ainda antes da primeira inclusão em lista, ou quando da primeira inclusão na lista de julgamento virtual, e que só foi despachado no final. Com relação às sustentações orais, o que houve foi exatamente isso. Nós havíamos acertado entre todas as entidades qual seria o tema a ser desenvolvido por cada uma delas, não é? E todos nós, evidentemente, cumprimos com essa obrigação. Apesar de um certo estranhamento pela novidade, né, César? Como tu tinhas colocado ao início, falar para uma câmera, né, para um dispositivo eletrônico, na esperança de que ele venha a ser ouvido pelo ministro ou por um assessor influente, não é, evidentemente, a mesma coisa que assomar a tribuna do Supremo Tribunal Federal, como o César fez tantas vezes, eu tive também a oportunidade de fazer algumas, não é? E onde se pode sentir, não é, o clima, e muitas vezes provocando debate e fazendo intervenções pontuais sobre matéria de fato, sobre questões que não estão bem esclarecidas no voto. Se consegue, inclusive, alteração de entendimento, revisão de votos de parte dos ministros. Então, essa sustentação oral, apesar de todos nós termos nos esforçado tanto, né, César, em parecer bem nos vídeos e concentrar, sintetizar bastante bem os argumentos que nos cabiam, evidentemente não é a mesma coisa que uma defesa oral da tribuna. E essa, especificamente, foi muito dificultosa porque nem o próprio Supremo sabia como fazer. Várias gravações foram feitas, não só nesse processo, nem vários que foram inicialmente rejeitadas, porque diziam que estavam pesadas, porque o método não estava. A Secretaria do Supremo dizia que também estava muito confuso. Então, foi realmente mais dificultoso, mas todos fizeram, e eu acho que isso vai ter... tem uma influência muito grande sobre a matéria. E claro que é diferente da presencial, eu não tenho dúvida que a presencial modifica julgamento. Eu tenho dado um exemplo, quando eu falo sobre sustentações orais, de um processo do próprio Supremo Tribunal Federal, que parecia que ia ser julgado a revelia, sem nenhum discussão, e um dos assuntos mais importantes para a democracia, que é o direito de reunião. E havia uma orientação no Supremo de proibir o direito de reunião, ou que ele não pudesse ser exercido em praças, em rodovias, em praças públicas, e o voto estava sendo conduzido, e após a sustentação oral, todos os ministros pediram vista, todos confessaram que não tinham percebido a importância do tema, e quando o processo retomou, está 5-2 favorável ao direito de reunião. Então, você vê que ele é muito importante, ele chama muito a atenção, e é por isso que nós ficamos insistindo no plenário presencial, e continuamos insistindo no plenário virtual. Esse é um dos pedidos que a gente faz para os ministros, porque só os ministros hoje terminam podendo tirar, já que o relator não acatou a nossa tese, não acatou o nosso pedido de retirada do plenário.
Inclusive, vou reforçar para quem chegou na live agora, o doutor Rodrigo Valgas está aqui com a gente, vai participar da live, o doutor Rodrigo representando os servidores do Ministério Público, o Luizinho, o Nedi, muito obrigado por vocês estarem aqui, o Ciele, Bernardo, ou daí lá do Ministério Público também, muito obrigado. Então, essa questão do julgamento virtual, desse indeferimento desse pedido, está nessa dinâmica nova do Supremo, que é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar nesse momento de pandemia e o pós-pandemia também, né? É uma coisa que talvez não volte atrás. E isso foi um diferencial nesse julgamento, mas aí, claro que pela primeira vez a gente vê uma ADI sendo colocada no plenário julgamento virtual, pelo menos uma nossa aqui, dos servidores de Santa Catarina, e isso não só pode prejudicar, mas como também gera uma série de coisas que não dá para se fazer uma questão de fato, não dá para se fazer uma questão de esclarecimento, como seria ali no julgamento aquele que está acostumado ali a assistir na TV Justiça, por exemplo, presencialmente, né? E isso é fundamental para que isso também sirva como destaque os ministros poderem se atentar a isso, né, doutores? Acho que nesse momento do julgamento que ocorre essa semana, além de falar da modulação dos efeitos, que pode ocorrer, uma questão posteriormente também, se os doutores quiserem comentar, mas nessa semana é essencial mesmo que os ministros peçam esse destaque para poder a gente ter um julgamento mais a questão do objeto, do perdão ou não, por exemplo, né? Doutor Pedro, primeiro, depois do doutor César. Não tenho reparo ao que tu disseste, Guilherme, evidentemente, já falei isso também, né? É um prejuízo o julgamento no ambiente virtual e por que não dizer assim, é algo difícil de se aceitar que o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, o controle concentrado de constitucionalidade, né, em sua forma mais clara, mais exemplar, não é? Justamente esse tipo de processo ser julgado fora do plenário físico do Supremo. E o STF tem o dever maior controle da constitucionalidade de leis. É evidente que uma ação voltada diretamente a isso não é um recurso individual, não é uma questão que envolva apenas um pequeno número de interessados, mas é saber da constitucionalidade ou não de uma lei que vigora há 15 anos num Estado e que atinge milhares, dezenas de milhares, talvez, de pessoas. Então, é lamentável isso, né? E é lamentável também, Guilherme e César, porque, ao que tudo indica, não é? Houve realmente o aproveitamento desse momento de pandemia para uma modificação não emergencial, mas para uma modificação permanente da sistemática de julgamento, tanto que não foi editado um ato emergencial, mas foi modificado o próprio regimento interno do STF. Eu conheço o teor da missiva, né, remetida diversos advogados, inclusive o César é signatário, a Marilda, que tem advogado conosco nesta causa também, a Marilda Silveira, os advogados que estão no dia a dia do STF, ministros aposentados do Supremo, Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence, Carlos Mário Veloso, tantos outros, assinam este documento em que pedem que o Supremo reveja essa sua posição. Não é? Espero que duas coisas, que o Supremo reveja e que nós tenhamos a sorte de poder pegar a conclusão, pelo menos, do nosso julgamento nesse segundo período, já de pós-revisão da regra. Porque, de fato, a seriedade da questão, né, a seriedade disso que nós estamos enfrentando neste processo, como tantos outros de controle de constitucionalidade, mas especialmente as ações diretas de constitucionalidade, requerem uma atenção presencial. A reação nossa da advocacia, já mencionado tanto por Guilherme e por Pita agora, de que
essa novidade não pode virar permanente e que o direito de defesa seja restringido. E é sempre uma tentativa do Supremo. O Supremo, nos últimos tempos, tem buscado limitar os julgamentos presenciais, levando para o plenário virtual. A última alteração do regimento nessa matéria, que foi de junho, foi ruim, ele já restringe mais. Havia alguns casos concretos que não poderia levar para o plenário virtual, e agora passou a levar as ações de inconstitucionalidade, o que é muito preocupante. Não é a primeira vez, eu lembro na minha presidência, quando tive a honra de presidir a OAB, havia uma tentativa, inclusive, de não receber os advogados, e os ministros não receberem, sem a presença do outro advogado. Você imagina você ter um tribunal em Brasília, com o processo que julga no Brasil todo, você obrigar as pessoas saindo dos seus estados para que viessem despachar reciprocamente. E a OAB fez uma manifestação muito contundente, e os ministros voltaram atrás, e alguns me diziam, mas nós recebemos advogados. O problema é o juiz do interior. Esse já tem dificuldade de receber o advogado. Você permitir que só receber com outra presença. Então, esse é uma disputa constante. E se aproveitou da questão dessa crise sanitária gravíssima para implementar algumas dessas medidas. Então, infelizmente, cai esse processo, que traz um outro agravante ruim para a gente. Por isso, insistindo, nós estamos discutindo de receita. Então, há uma tendência equivocada do Supremo de culpar, de alguns ministros, de culpar os trabalhadores e os servidores públicos pelos males da má administração. Então, esse momento também não é um bom momento político para discutir esse tipo de matéria. Haja vista esse julgamento recente, também da medida provisória que suspende a negociação coletiva, flagrantemente inconstitucional, mas por conta da pandemia se permitiu que se faça acordos individuais e no momento mais que o trabalhador está mais fragilizado no Brasil. Então, há um momento político ruim no que se refere à modificação do julgamento para o plenário virtual e também da própria discussão sobre o orçamento do Estado. Inclusive, nessa questão, doutor César, doutor Pedro, a gente tem preparado material em conjunto com o DIEESE, que já um dado inicial que a gente tem, apesar de todos disserem que a saída é o congelamento dos servidores públicos, redução salarial, a gente vê muito isso na mídia dos servidores, os servidores públicos contribuem com 44% do PIB nacional. E só em Santa Catarina são 24%, então isso é um dado oficial do governo. Então, reduzir isso significa que você estaria reduzindo o PIB e a própria economia. Né? Então, só um comentário dentro disso que vocês colocaram. Eu queria trazer especialmente a questão dos aposentados e como ele se trata de um vai e vem, digamos assim, no voto do ministro relator, que incluiu a todos no primeiro momento, depois excluiu os aposentados. Queriam que os doutores analisassem esse ponto, inclusive também porque o Tribunal de Contas, né, como órgão do ato complexo administrativo que envolve mais de um órgão público, ele referendou já essas aposentadorias com esses valores, né? Então, me parece que a situação dos aposentados é uma situação um pouco que merece a nossa consideração. E também, se os doutores quiserem formular alguma questão a respeito da modulação dos efeitos, a gente já está aqui com 40 minutos de live, né? Passa rápido, né? A gente não percebe. Queria agradecer muito aqui a participação de todos. Estamos batendo recorde de audiência, né? Agradeço novamente a vocês aqui, mais de 100 e tantas pessoas acompanhando ao vivo, só nesse momento. Então, queria que os doutores abordassem essa questão dos aposentados, que ficaram bem preocupados aí com esse voto do relator, e também da modulação dos efeitos. Como é que seriam essas questões? Doutor Pedro, primeiro. Guilherme, antes de falar disso, eu gostaria de mandar um abraço apertado ao Rodrigo Valgas, que é nosso colega de bancada aqui na ADI 5441, e também para o Ludimar Rafaim. Falaste em aposentado, o Ludimar Rafaim é o advogado de servidores e também em direito previdenciário, profundo conhecedor do estado do Paraná, um grande amigo também, e gostaria de mandar esse abraço a ele. Foram dois nomes que tu deste aí que me chamaram muito a atenção. Quando a liminar foi dada, e logo depois revista apenas em relação aos aposentados,
Nós mostramos, ou tentamos mostrar nas petições, que não havia, na verdade, dentro da decisão do relator, pelo menos, uma distinção razoável na situação de um e outro, porque ele não apontou os problemas de decadência, o problema do ato complexo, do Tribunal de Contas, ele não tratou. Ele apenas disse que a situação dos aposentados seria pior por serem aposentados, né? Agora, ao rever essa posição no julgamento de mérito, praticamente ele está se contradizendo, né? Seria mais uma contradição, mais uma falha de raciocínio na proposta de voto, ou no voto formulado pelo relator. Evidentemente que a revisão de proventos, ou a retirada destas parcelas já incorporadas, não é, para quem já terminou a sua carreira no serviço público, que não tem como ir atrás, não é, de melhoria na carreira, ela, evidentemente, ela tem um grau maior de crueldade. Não que não haja essa crueldade em relação aos ativos, mas talvez para os inativos este mal se faça numa intensidade maior. Em relação à modulação de efeitos, nós temos que ter confiança também de que, mesmo num julgamento de procedência, não é, os efeitos sejam modulados, neste caso, até porque, em outra ação, né, César, em que estivemos ombreando, tem há pouquíssimo tempo, no julgamento dos quintos dos servidores públicos federais, depois de muita resistência, de muito vai-vem, de muitos embargos declaratórios, muita presença no STF, acabou se concedendo uma modulação de efeitos para manter o pagamento, ainda que provisoriamente, para os que não tivessem decisão judicial transitada em julgado, e de modo definitivo para aqueles que eventualmente houvessem discutido em juízo e já tivessem um processo judicial concluído com sentença transitada em julgado. Eu tenho que esse caso da VPNI de Santa Catarina é muito semelhante, até porque se trata também, como os quintos, de estabilidade financeira, e se trata de atos que foram praticados ao longo dos anos sob a mais evidente aparência de ilegalidade. O governador do estado só veio a contestar essas medidas 10 anos, 12 anos depois de que elas começaram a ser implantadas. De modo que os servidores que receberam esta incorporação durante todo esse período estavam, evidentemente, convictos de que se tratava de uma providência absolutamente legal, não é? E, portanto, também constitucional. A modulação de efeitos seria, evidentemente, dentro dessa ótica, um mal menor, mas o nosso ideal, né, César, o nosso ideal continua sendo um julgamento de improcedência, porque há fundamentos mais do que suficientes para que a ação seja julgada improcedente. É preciso lembrar, e Pita já foi muito pouco a crescer sobre o que Pita explica, que a modulação dos efeitos já foi postulada, sempre com modo de cautela, a gente sempre faz isso, se porventura não se proceder, mas em relação aos aposentados, aliás, uma ação de constitucionalidade, ele não julga o caso concreto, ele julga de forma ainda abstrata, então há de se analisar concretamente cada um dos casos, né? Tem gente que tem coisa julgada, tem gente que já tem tempo maior, todas essas questões vão ser levantadas individualmente. Individualmente, eu não tenho dúvida da aplicação do artigo 13 da emenda 103, que é muito claro quando fala que foi efetivada até 2019. E os aposentados, ninguém tem dúvida que com a aposentadoria há a efetivação da vantagem pessoal. Então, por isso que eu acho que, no caso concreto dos aposentados, vai se aplicar a emenda 103, que não está, em tese, em debate aqui nessa ação de inconstitucionalidade. É uma outra discussão, é um outro dispositivo constitucional, que seria um outro fundamento, não mais aquele fundamento, mas o fundamento da efetivação. A aposentadoria efetiva mesmo, a
o direito, o Supremo já decidiu isso, inclusive, em questão de planos econômicos, em várias decisões, quando já estava há mais de 5 anos. Então, o caso concreto é quem vai decidir. A ação de constitucionalidade, ele faz um julgamento mais abstrato, uma orientação, mas não aplica imediatamente a questão do direito de defesa. Então, há várias questões ainda no caso concreto. E para os aposentados, eu não tenho muita dúvida de que se aplicaria essa ressalva constitucional. Não, muito interessante, porque a gente está falando de uma ADI que julga a lei em abstrato, né? Aí cada poder tem a sua legislação específica, mas está sendo colocado no julgamento em abstrato. Então, há situações concretas, claro, todas podem ser demandadas individualmente, né? E só para esclarecer novamente, aqui a gente recebeu uma dúvida sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, é importante esclarecer que o voto ainda não foi divulgado. Na sistemática de plenário virtual, o voto só é divulgado ao final da semana, que fica disponível o voto para os demais ministros analisarem, vejam se concordam, enfim, né? E só é divulgado ao final. Mas, enquanto não chega esse final, algum outro ministro pode pedir destaque desse voto que foi compartilhado aí, e isso leva a um outro momento um outro momento do julgamento. Então, não tem como a gente analisar detidamente aqui a questão do voto do ministro, que só colocou um resumo ali que praticamente não diz, não fica muito, dá para especular muita coisa ali daquele resumo, né? Inclusive porque ele não diz qual é o dispositivo mencionado, só diz acima mencionados, né? Entrando ali no acompanhamento da ação no STF, já é bem fácil de ver. Mas a gente está aqui se aproximando já do final. Queria agradecer novamente, doutor Pedro, doutor César, pela disponibilidade. Sei que nessa conjuntura que a gente vive hoje, a cada tempo que a gente disponibiliza para isso é precioso, é ouro, né? Então, queria agradecer novamente a participação doutor Pedro, doutor César, e queria colocar para as considerações finais dos dois, e caso vocês entendam que queiram acrescentar algo a mais do que a gente já comentou aqui, por favor, está aberto aí para a gente falar com os nossos, eu não sei se é telespectadores na internet, deve ser também, né? Telespectadores. Doutor Pedro, por favor. Vamos lá. O César fala por último, que é a nossa liderança maior aí, sem dúvida nenhuma, deixa as palavras finais a ele. Guilherme, a votação está aberta. A votação está aberta e dura uma semana. Por enquanto, só há aquele resumo da conclusão do voto do relator. Só essa indicação que há. É verdade também, como disse o César lá no início, que se não houver nenhuma outra manifestação, significa que todos os outros ministros terão concordado com o entendimento do relator. Mas nós confiamos, eu volto a dizer, nós confiamos pelo nível do trabalho que foi realizado, né, pelo conteúdo das manifestações que foram levadas, não só ao relator, como a todos os demais integrantes, nas petições, nos memoriais, nas sustentações orais, ainda que por vídeo. Nós confiamos que essa posição do ministro Alexandre venha, no final, a ser minoritária, né, e que o julgamento seja, de fato, de improcedência da ação. Se não for, como se diz aqui no sul, não é, do país, não está morto quem peleia. Será apenas mais um episódio, claro, um episódio vivo, né, no desenlace desse caso, mas que não terá seu final na publicação deste acórdão. Cada um dos argumentos, cada um dos fundamentos que nós levantamos, se não vierem a ser apreciados e se forem aptos a desconstituir o raciocínio vitorioso, nós vamos levantá-los novamente em embargos declaratórios, e vamos tentar fazer com que haja uma compreensão verdadeira e aprofundada a respeito deste caso da Lei 5441. Com isso eu me despeço, dou um abraço muito grande ao César, ao Guilherme, ao Neto, que ficou na retaguarda lá nos direcionando, nos dirigindo, né, o nosso diretor de cena, e desejo a todos e a todas que nos assistem aí uma boa semana. Primeiro, agradecer de novo o convite de ter aqui participado.
É sempre um prazer estar conversando com servidores públicos, ainda que de forma virtual, e, sobretudo, com a sua presença, Edipita. A gente aprende muito quando escuta. Aliás, vocês fizeram resumos que facilitaram muito o meu trabalho, já que eu falava por último. Mas nós temos muita esperança. A esperança é a última a ser desistida. E não é a luta que termina nessa etapa. Várias etapas, aqui foram apresentadas várias hipóteses, demonstrando que a gente tem que persistir, porque, na nossa compreensão, o direito é muito bom. O direito de reconhecimento da estabilidade é tão bom que precisou de uma emenda constitucional para dizer que não tem, que é a emenda 103. Então, por isso que a gente está muito confiante de que ainda temos muito tempo de luta. E, como palavra final, é pedir que todo mundo fique em casa, estabeleça a solidariedade como forma de relacionamento, para que possamos sair dessa crise sanitária com a força do humanismo, da humanidade, e que possamos combater todas as formas de autoritarismo, todas as formas que acreditam que a força, que é o fascismo, que resolve os nossos problemas. Resolve os nossos problemas é a solidariedade, a luta, o direito, como nós estamos fazendo aqui neste caso. Então, obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Bem, muito obrigado. Um abraço de longe a vocês aí, ao Neto também, que estava na retaguarda. Esclarecendo que amanhã não, porque é feriado, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, mas na quarta-feira a gente retorna com mais uma live de mais um colega que está atuando junto dessa banca de advogados reunidas desde o início, já desde 2017, para a gente fortalecer aí a luta dos servidores nesse direito que é direito de todos os servidores públicos de Santa Catarina. Então, muito obrigado novamente, aguardo todos amanhã que estão acompanhando, obrigado por terem acompanhado. Na quarta-feira voltamos. Doutor Pedro, doutor César, muito obrigado aos servidores que participaram. Passamos no final aqui ao Sig, a Patrícia, ao Nilo, Johnny, todos que participaram aqui também. Muito obrigado e até a próxima na quarta-feira. Até lá.